Você já se perguntou que segredos estão escondidos nos antigos hieróglifos egípcios? Esses símbolos não eram apenas imagens bonitas. Eles codificavam um sistema complexo de crenças e conhecimentos que revelam como os egípcios viviam, adoravam e compreendiam o mundo ao seu redor. Durante milênios, as paredes dos templos, tumbas e monumentos do Antigo Egito ficaram cobertas por inscrições misteriosas, hieróglifos, uma escrita visual e simbólica, que continha não só registros históricos, mas também códigos espirituais e filosóficos, profundamente enraizados na visão de mundo dos egípcios. Mas por que esses símbolos eram tão importantes, e o que exatamente eles nos dizem? A palavra hieróglifo vem do grego, e significa escrita sagrada. Para os egípcios, os hieróglifos eram um presente divino de Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Eles acreditavam que escrever era um ato sagrado, capaz de manter viva a essência das coisas. Escrever o nome de alguém, por exemplo, era uma forma de garantir sua imortalidade. A escrita hieroglífica era composta por mais de 700 símbolos diferentes. Alguns representavam sons, como as letras de um alfabeto. Outros, ideias inteiras ou objetos concretos. Um pássaro podia significar a letra A, mas também podia representar a alma ou espírito. Dependendo do contexto, os egiptólogos, estudiosos especializados na cultura egípcia, demoraram séculos para decifrar os hieróglifos. Foi somente no século XIX, com a descoberta da Pedra de Roseta, que um grande avanço ocorreu. Essa pedra tinha o mesmo texto escrito em 3 línguas: grego, demótico e hieróglifos. Graças a isso, o francês Jean-François Champollion conseguiu, após anos de estudo, desvendar o código e abrir as portas para um novo entendimento do Antigo Egito. Mas decifrar os hieróglifos foi apenas o começo. A verdadeira riqueza está no que eles revelam: mitos de criação, fórmulas mágicas, rituais funerários, registros de reis e guerras, tratados astronômicos e até manuais de ética e moral. Por exemplo, nos textos das pirâmides, um dos primeiros corpos literários do mundo, encontramos descrições detalhadas da jornada do faraó após a morte, em direção às estrelas e ao renascimento divino. Já no Livro dos Mortos, uma coletânea de feitiços e preces, os hieróglifos oferecem instruções para a alma atravessar o submundo, enfrentar julgamentos e alcançar a vida eterna. E não é só isso. Muitos hieróglifos possuem duplos significados. Um símbolo pode ser lido de diferentes formas, dependendo da posição e do texto ao redor. Isso exige do leitor uma atenção quase ritualística, como se cada palavra escondesse um enigma espiritual. Além de textos religiosos, também encontramos inscrições mais cotidianas, contratos, listas de compras para templos, poemas de amor e até piadas. A escrita sagrada era usada em todos os aspectos da vida, do mais divino ao mais trivial. Mas, e se os hieróglifos contivessem mais do que apenas linguagem? Alguns estudiosos contemporâneos sugerem que os símbolos também carregam camadas energéticas, funcionando como portais vibracionais. Segundo essa visão, cada hieróglifo emite uma frequência capaz de interagir com a mente e o espírito. Essa hipótese se aproxima da forma como os egípcios viam o mundo, não como algo puramente material, mas como uma rede de forças interconectadas, onde som, forma e intenção moldavam a realidade. Imagine então que cada parede decorada com hieróglifos em um templo era, ao mesmo tempo, um livro, um altar e uma tecnologia espiritual. Na primeira parte desta jornada, exploramos como os hieróglifos egípcios eram muito mais do que símbolos decorativos. Eles eram portadores de sabedoria divina, pontes entre o mundo dos vivos e o reino espiritual. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo. Que funções mágicas e ocultas esses símbolos desempenhavam nos templos e túmulos do Antigo Egito? Comecemos pelos templos, verdadeiras máquinas sagradas de energia. Os antigos egípcios acreditavam que os templos não eram apenas lugares de adoração, mas instrumentos de conexão com os deuses. Cada detalhe arquitetônico, cada pedra, cada símbolo gravado, era cuidadosamente planejado para criar um campo energético. Os hieróglifos esculpidos nas colunas e paredes não estavam ali apenas para contar histórias, mas para ativar forças espirituais. Por exemplo, em templos como de Karnak ou Luxor, certos corredores alinhavam-se com os solstícios e equinócios. À medida que a luz solar atravessava as colunas e iluminava símbolos específicos,
Acreditava-se que portais se abriam, canalizando energia cósmica para dentro do templo. Os hieróglifos, nesses momentos, atuavam como catalisadores, absorvendo e emitindo vibrações sagradas. Além disso, sacerdotes treinados liam esses textos em rituais diários. A pronúncia correta dos sons hieroglíficos era considerada uma forma de magia sonora. A vibração das palavras ativava as qualidades dos deuses representados. Por isso, muitos rituais exigiam longos cantos de textos esculpidos, não apenas para ler, mas para fazer com que o templo ganhasse vida. Mas a função dos hieróglifos não parava nos templos. Nos túmulos, especialmente nas pirâmides e nos vales dos reis, os hieróglifos tinham uma função ainda mais dramática: proteger a alma no pós-vida. Textos inteiros foram gravados nas paredes para guiar o falecido em sua jornada pelo submundo. Eram instruções precisas, quase como um GPS espiritual, com fórmulas mágicas, contrassenhas para passar por portais e encantamentos para enfrentar demônios e juízes. Os egípcios acreditavam que o mundo invisível era tão complexo quanto o mundo físico. Sem as palavras certas, a alma poderia se perder. Por isso, escrever corretamente os hieróglifos era um ato de vida ou morte, literalmente. Um exemplo poderoso é o feitiço 125 do Livro dos Mortos, onde o falecido precisava declarar 42 confissões negativas diante do deus Osíris, afirmando que não havia cometido pecados. Cada declaração era um código sagrado, e sua recitação correta garantiria a passagem segura da alma. E o mais impressionante, os egípcios também tinham hieróglifos apotropaicos, símbolos protetores, usados para afastar forças negativas. Um dos mais famosos é o olho de Horus, que além de representar a visão divina, era usado como amuleto para curar, proteger e restaurar equilíbrio. Outros símbolos como o Ankh, chave da vida, ou o Diged, coluna da estabilidade, eram gravados em amuletos, joias, armas e até móveis. Mas talvez o maior mistério esteja no que ainda não foi traduzido. Apesar de muitos avanços, milhares de inscrições continuam sendo enigmas. Alguns especialistas acreditam que certos hieróglifos escondem camadas esotéricas intencionais, como se os escribas quisessem que apenas os iniciados compreendessem totalmente seus significados. Outros sugerem que símbolos específicos eram usados para armazenar intenções energéticas, como se cada inscrição fosse uma bateria espiritual, carregada por rituais secretos. Nos dias de hoje, estudiosos, espiritualistas e até físicos quânticos estão redescobrindo os hieróglifos sob novas lentes. Será que esses símbolos antigos realmente interagem com campos de energia? Será que há algo além da linguagem neles? Uma geometria sagrada, uma vibração universal? A verdade é que, mesmo após mais de 4.000 anos, os hieróglifos ainda nos falam, ainda sussurram mistérios de uma civilização que viu o mundo com olhos profundamente espirituais. E talvez, só talvez, ao observarmos esses símbolos com atenção e reverência, possamos aprender não apenas sobre o passado, mas sobre nós mesmos. Então, da próxima vez que você vir um hieróglifo egípcio, lembre-se: você não está olhando para um simples desenho, está diante de um portal para uma civilização que dominava a arte de unir forma, som, intenção e eternidade.